Olá, Delfeiros, tudo em paz? Por aqui, como sempre, está bom demais. Eu sou Rafael Araújo e estamos aqui no maior evento online da comunidade Delphi do Brasil, o Code Rage edição 2020. E esse ano eu quero falar com vocês sobre a evolução do mundo e como o Delphi acompanhou essa evolução, ou seja, como o Delphi ainda se apresenta como uma excelente ferramenta para resolver os problemas de um mundo de constantes mudanças. Ou seja, a única certeza que a gente tem é que vai mudar, né? E depois ainda entra na segunda parte do título da nossa palestra, que é o mundo evoluiu e o Delphi acompanhou. Será que você perdeu alguma coisa? Será que você perdeu algo? Ou seja, será que durante a correria do dia a dia, os projetos que a gente está envolvido, as demandas que a gente tem que atender, será que você deixou passar alguma coisa? E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Vamos falar da nossa agenda. Primeiro eu vou fazer uma contextualização, ou seja, eu vou introduzir vocês ao assunto, vou trazer o assunto até vocês sobre essa evolução do mundo, a evolução da ferramenta, a evolução dos problemas que a gente tem que atender. Depois os novos paradigmas, né? Ou seja, esse mundo novo, quais são os paradigmas, quais são os desafios que ele traz para a gente ter que resolver. Alguns mitos criados, né? Alguns mitos sobre a programação em Delphi que foram criados nesses últimos tempos. Algumas novas funcionalidades, a gente vai entrar em algumas coisas que o Delphi trouxe de novidade nas suas novas versões e, enfim, mostrar como é que funciona. E por último, eu quero fazer uma reflexão sobre a programação em Delphi. E vamos lá, dando sequência aqui, eu vou apresentar a vocês a este que vos fala, para quem ainda não me conhece. Sou Rafael Araújo. Bom, eu desenvolvo Delphi em Delphi há alguns aninhos. Né? Nem vou falar quantos aqui neste momento, daqui a pouquinho vocês vão saber. Eu, nesse período, me especializei em soluções distribuídas. Sou entusiasta de metodologias ágeis, procuro sempre aplicar nos projetos que eu estou envolvido. Já desenvolvi soluções para diversas áreas de negócio, logística, indústria farmacêutica, área hospitalar, supply chain, call center, enfim, uma infinidade de áreas de negócio eu já atuei em projetos. E eu estou na Embarcadero Professional Services já há 3 anos. O pessoal está me aguentando aqui já tem 3 anos já. E como formação acadêmica, eu sou graduado em processamento de dados, gestão de TI e pós-graduado em engenharia de software. Pois é, gente, eu não quis revelar lá atrás, mas está aqui. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Delphi. Um pouquinho do meu histórico aqui. O meu primeiro Hello World feito em Delphi foi em 97. Tem um tempinho aí já, né? Rapaz, que coisa, eu tinha lá meus 14 aninhos lá. E profissionalmente, eu atuo desde 2000 com Delphi. Já estava inserido numa equipe de programação desde o ano 2000. Tem um sistema desenvolvido para um call center que está em produção desde 2003 e ainda dou manutenção nele de vez em quando ainda. Semana passada mesmo o pessoal me ligou, tive que dar uma ajudinha para eles lá, dei uma força para o pessoal de uma empresa que eu trabalhei por muito tempo, né, lá atrás. Bom, as tecnologias que eu comecei foi inicialmente BDE, né, depois evoluiu para DB Express a partir do Delphi 6 e usava banco de dados Paradox e MS Access. Olha só que maravilha. Por que isso? Porque os SGBDs nessa época não eram tão acessíveis, né? Coisa que mudou totalmente quando veio o Interbase 6. O Interbase 6 puxou a fila dos SGBDs gratuitos ou de custo mais acessível para a gente, né, para réis mortais. E a partir do momento que a gente migrou para a arquitetura client-server, poxa, Trigger Storage Procedure ia dar com pau, então eu já estava fazendo uma coisa mais voltada para o banco de dados, né? Fiz algumas coisas para Calyx também, né? Cheguei a fazer um projeto, botei em produção, rodando em desktop Linux. E depois, a partir do ano de 2004, 2005 mais ou menos, eu conheci uma tecnologia que mudou totalmente a minha vida e aí sim me fez evoluir bastante profissionalmente e até ganhar mais status dentro da empresa, que foi a parte de multicamadas. Então, inicialmente com Decon, com Plus, Borland Socket Server. Então, através deste conjunto de tecnologias, eu consegui primeiramente botar uma aplicação na internet. Olha só que coisa. Sem ter que usar terminal server, na época tinha os metaframe da vida, então não tinha mais essa necessidade. Você ia lá com seu executávelzinho, levava lá para o canto remoto lá e acessava seu banco de dados usando a tecnologia DataSnap e, poxa, funcionava, era uma maravilha, tudo muito bom. Fiz também muito web service com SOAP WSDL, né? Interoperabilidade entre sistemas, então fazia nessa época com SOAP
WSDL. E aí depois ainda veio o DataSnap 2010, ou seja, com ele já não tinha mais a dependência de Complus. Olha só que maravilha, que coisa bacana. E com isso, eu resolvia todos os problemas que o mundo me apresentava. Então tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que vinha de desafio, eu conseguia resolver com a stack que eu tinha naquele momento, com as ferramentas que eu dominava. Então eu conseguia resolver até com certa facilidade, que o Delphi te dá toda essa facilidade, né? Só para demonstrar um pouquinho aí de algumas versões do Delphi que eu cheguei a trabalhar, alguma das pessoas acho que nem deve conhecer essa primeira imagenzinha aí, a instalação do Delphi 1. Olha só que maravilha. Tinha lá seus disquetinhos lá que você ia instalar, eu cheguei a instalar ela. Delphi 3 usei bastante, Delphi 4. Bom, enfim, depois veio a fase da Code Gear, né? Depois embarcadeiro com a linha XZ e agora com a linha Delphi 10. Eu gosto de falar que eu sou um delfeiro clássico, ou seja, eu peguei a ferramenta desde quase lá o início. Eu não sou daqueles caras que vêm do Turbo Pascal, não, mas eu peguei o Delphi lá no início. E gosto de falar assim que eu sou um delfeiro clássico. E muita gente usa esse termo delfeiro de forma até pejorativa, como sendo algo antigo, algo velho. Não necessariamente é. Eu gosto de me titular como delfeiro. Bom, mas aí dentro da stack que eu conhecia, dentro daquilo que eu dominava, eu tinha certo sucesso para resolver todos os problemas que me apareciam. Até então, todos aqueles desafios que apareciam dentro do contexto no qual eu estava inserido, eu conseguia resolver com aquilo que eu dominava. E isso, de certa forma, causa comodismo, né? E essa frase é muito bacana, do Abraham Maslow, que para quem só sabe usar um martelo, todo problema vira prego. Ou seja, tudo aquilo que vinha para acontecer, eu queria resolver dentro do contexto que eu dominava, que eu era o cara naquilo. Mas acontece, né, a frase do nosso Luiz Fernando Veríssimo, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então quer dizer, eu sabia tudo dentro daquele contexto, mas acontece que o mundo mudou, o mundo evoluiu. Os problemas que passaram a vir para eu resolver não era exatamente a melhor ferramenta para resolver, seria aquela que eu dominava. Então essa frase aqui do Luiz Fernando Veríssimo é bacana, mas eu prefiro essa daqui do grande filósofo contemporâneo Já. Acontece que a vida é uma caixinha de surpresa, ou seja, novos problemas vão se apresentando para a gente, e aquilo que a gente dominava até então, não necessariamente a gente consegue resolver dentro desse novo contexto. E qual é esse novo contexto? Que esses novos paradigmas que eu quero comentar com vocês aqui. Primeiro, mundo web. Tudo agora é web, ou seja, você não consegue resolver alguma coisa, você não tem mais projeto para você desenvolver algo aqui desktop que não vai comunicar com o mundo externo, com nuvem, com o que seja. Cara, o mundo hoje é web. E também o mundo hoje é multiplataforma. Você já não consegue mais desenvolver um projeto voltado só para desktop e Windows. Não é só isso. O mundo hoje te exige mobile, o mundo hoje te exige web mesmo, te exige Linux. Dentro do mobile, ele te exige iOS e Android, tablet, enfim, uma infinidade de coisas que fugiram do nosso domínio. Com isso também o mundo web nos trouxe uma preocupação muito grande com a experiência do usuário. Ou seja, eu preciso me preocupar mais com a interface da minha aplicação para proporcionar uma melhor experiência de uso para o meu usuário. Até então, a gente não se preocupava tanto com isso. Claro, né, a gente tinha que fazer uma coisa minimamente decente, mas não era tanto uma preocupação nossa essa parte de UI e UX. E também o mundo IoT, Internet das Coisas. Tudo, hoje em dia, está querendo se conectar com a internet. E aí? A gente ficou preso lá atrás no DataSnap 2010. Quando acordou, quando os problemas veio de forma nova, olha só o mundo que estava esperando a gente. Olha só os problemas, os desafios que veio chegar pra gente começar a resolver. Aí começou a complicar, né? Dentro daquilo que a gente conhecia, a gente não conseguia mais resolver. Não tinha mais a condição de resolver isso. E, claro, né? A pessoa ficou presa lá, não viu a evolução do Delphi, não viu que o Delphi acompanhou tudo isso. O que começou a se criar? Começou a se criar mitos sobre a programação em Delphi. Sobre algumas coisas que o Delphi não fazia. E na primeira parte mais objetiva da
para nossa palestra aqui, eu quero falar um pouco sobre esses mitos, sobre quais são os mitos que foram criados. A gente sabe que uma mentira dita várias vezes acaba por se tornar verdade. E não é bem assim que são as coisas, né? Então vamos lá. Nosso primeiro mito, qual que é? Delphi não é para web. Por que Delphi não é para web? Por que Delphi não pode atender às demandas de web? Bom, quando você faz essa pergunta, geralmente as pessoas respondem que aplicações em Delphi não são escaláveis. Não são escaláveis? Será? Primeiro, o que é escalabilidade? Escalabilidade não seria a capacidade de suportar um aumento de carga quando necessário e só quando necessário? Não seria manipular um montante crescente de dados uniformemente? Não seria isso? Bom, então vamos lá. Partindo dessa premissa, o que o Delphi oferece de frameworks para a web? Primeiro, DataSnap. Depois, RAD Server. E tem outros frameworks baseados em WebBroker. Na verdade, tudo é baseado em WebBroker, né? Mas Delphi MVC, Horse, que está crescendo bastante ultimamente, e Mars. Maravilha. O que faz deles serem escaláveis? Primeiro, toda vez que o teu servidor tem uma conexão permanente com o teu cliente, essa aplicação é denominada stateful. E stateful não é escalável. Não é escalável uma aplicação stateful. Para ela ser escalável, ela tem que ser stateless. Ou seja, não mantém estado. O teu servidor, o teu cliente não fica pendurado 100% do tempo ao seu servidor. Quando você precisa desse servidor, precisa de uma informação dele, você vai lá, faz uma requisição, trata ela, devolve e acabou a conexão por ali. Então, desta forma, o teu servidor, a tua estrutura consegue ser escalável. Maravilha. Dentro daquilo que o Delphi oferece, ele tem o DataSnap, que ele, por padrão, ele não é stateful. Ele não é stateless, desculpa. Ele pode ser stateless, desde que você configure. RAD Server, por padrão, ele é stateless. E os outros frameworks também, por padrão, já são stateless. Beleza? Então todos esses caras são escaláveis. Você consegue colocar numa rede, colocar numa infra, esses caras e aumentar de acordo com a sua demanda, sem problema nenhum. Isso de back-end. De front-end, o que o Delphi oferece? O Delphi oferece IndraWeb e Unigui. Não vou entrar no mérito de que é bom, se é ruim, qual que é melhor e por que deve usar um, não deve usar o outro. Sei que os dois frameworks têm seus adeptos e com certeza atendem às necessidades deles. Só que tem um problema. Ambos não são stateless, ambos são stateful. Portanto, não são escaláveis. Isso é uma verdade. Mas, o que é web? O que é front-end web? Não é HTML, JavaScript, CSS? Não é baseado apenas nisso? Então, se você for precisar de fazer alguma coisa front-end, já usa direto HTML, JavaScript e CSS. E fica aqui o convite para vocês verem as demais palestras que vão ter no Code Rage no próximo dia, que são as palestras de Sencha, que é um framework que faz o quê? HTML, JavaScript, CSS. Beleza, gente? Então fica aqui a dica para vocês verem isso quanto a front-end. Back-end, tranquilamente o Delphi vai te atender sim. Claro, dependendo da tua implementação. Bom, então vamos lá para o nosso segundo grande mito, que as aplicações feitas em Delphi são feias. São feias? Por que são feias? É evidente que eu aqui, Rafael, Delfeiro das Antigas, for fazer um layout, for fazer uma tela, ela não vai sair das mais bonitas. Mas será que essa é uma deficiência minha ou da ferramenta? Eu que não corri atrás, eu que não me especializei em aprender a fazer um layout bacana, ou é uma deficiência da ferramenta? Bom, será que um especialista, cara que realmente correu atrás disso, manja de UI e UX, não vai conseguir deixar uma aplicação em Delphi bonita, proporcionando uma experiência bacana para o usuário? Será que não? Bom, vamos ver uma coisa aqui. Eu só vim aqui no Google, coloquei layout em Delphi, imagens. Olha só que coisa bacana. Olha só que layouts legais. O Bittencourt tem um curso que fala exatamente sobre design. Se não me engano, essas imagens aqui são referentes são propagandas do curso dele. Então, gente, é só uma questão de estudar, de correr atrás, de se especializar no que se quer fazer, que com certeza consegue fazer uma coisa bacaninha assim.
E para dar um auxílio, coloquei aqui 2 vídeos. O primeiro do meu grande amigo Rodrigo Bernardi, que ele fez do Code Rage do ano passado. Faça como os grandes. Então aqui ele ensina a fazer layout usando Material Design, se eu não me engano, para o FireMonkey. Aí você vira e fala, poxa, mas só com o FireMonkey que eu consigo fazer a aplicação bonita? Não, com VCL também. Olha esse outro vídeo aqui, do Renato Mota, UI com VCL. Isso aqui é VCL puro, olha só o layout que ele faz, olha a qualidade disso daqui. VCL puro. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, mas também é só pesquisar esses nomes que estão aqui, que com certeza você vai encontrar coisa muito bacana no YouTube desses caras. Beleza, gente? Então você consegue sim deixar uma aplicação em Delphi bonita. Partindo para o próximo mito. Delphi não é orientado a objeto. Não é orientado a objeto? Essa daí foi bacana. Deixa eu abrir aqui o meu Delfão velho de guerra. Cadê meu Delphi? Tá aqui meu Delphi aqui. Eu vou criar uma aplicação VCL do zero. Vou fechar essa daqui. File, New, VCL Application. Maravilha, vamos lá. O que ele me dá aqui? Um form. O que é esse form? Esse form, ele é da classe tForm1, que é herdado da classe tForm. Ou seja, o meu form1, ele é um objeto da classe tForm1, que por sua vez ela é herdada de tForm. Uai, como é que não é orientado a objeto isso daqui? Se eu botar aqui na tela um edit, o que é esse edit? De onde que ele veio? Cara, o edit1, ele é uma instância, é um objeto da classe tEdit. Poxa, como é que o Delphi não é orientado a objeto? O Delphi é. Será que a sua aplicação é orientada a objeto? Será que você fez a sua aplicação pensando em orientação a objeto? Provavelmente não. E eu nem te culpo por conta disso, porque o Delphi ele foi muito vendido como sendo uma ferramenta hard. Então, não necessariamente você é obrigado a programar orientado a objeto em Delphi. Então, muitas das vezes, você simplesmente coloca lá os field editor, arrasta para a tela, F9 fez funcionar e pronto, acabou. Só que o problema disso é que com o tempo você vai ter mais problemas com a sua manutenção. Você vai gastar mais tempo para manter a sua aplicação sua funcionando quando você tiver que fazer alguma correção, fazer alguma implementação a mais daquilo que ela foi projetada. Portanto, a orientação a objeto ela ajuda bastante. E Delphi é orientado a objeto sim. Só toma cuidado com uma coisa, gente. Orientação a objeto não é bala de prata. Se você tiver um problema, se você codificar errado, se você for lá abrir um botão e colocar 1000 linhas de código, não vai ser a orientação a objeto que vai te ajudar não, tá? Esse meme aqui é até bem bacana, dou crédito aí pro Fernando Risato que mandou pra gente, que fala, eu tinha um problema e tentei usar orientação a objeto para resolvê-la. O que aconteceu agora? Agora tem uma fábrica de problema. Quer dizer, se o teu código está errado, se o teu código tá bagunçado, a orientação a objeto, o que ele vai fazer? Vai só potencializar o teu código, vai dar errado mais rápido. Vai dar errado de forma mais organizada, digamos assim. Portanto, você precisa antes de partir para uma orientação a objeto, ela não é bala de prata, você pensar no teu código, pensar em codificar melhor, e aí sim, a orientação a objeto vai te ajudar e muito. Bom, mas antes da gente partir para a parte final dessa apresentação, na qual eu vou mostrar para vocês algumas das novidades do Delphi, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Como você anda programando? Você é daqueles que colocam um botão na tela, duplo clique nele e 1 milhão de linhas de código em cima desse botão? Cara, conte-me mais sobre isso. Gente, não adianta nada a gente atualizar a versão do Delphi, a gente está com versões novas do Delphi, a gente gastar um dinheirão comprando as versões novas e programando da mesma forma que a gente programava lá no Delphi 7. Então o Delphi não é só você atualizar a tua versão. É você atualizar, entender o que tem de novo e começar a aplicar essas coisas que tem as novas funcionalidades, os novos comandos, enfim, o que o Delphi te oferece. Não é simplesmente você usar o Delphi Rio como você usava o Delphi 7. Você não vai ter ganho nenhum em cima disso. E tá, e como que eu faço para melhorar o meu código? O que eu posso fazer para melhorar meu código? Vamos lá, Clean Code.
Livro Clean Code, assunto bastante falado aí já, que vocês precisam correr atrás. Se você não sabe nada de Clean Code ainda, você está dormindo, cara. Vamos correr atrás aí, vamos começar a aprender a codificar melhor. Eu sempre brinco, na verdade não é uma brincadeira, é uma verdade, que se eu olhar para o código meu, que eu fiz há um ano atrás, e falar que está bonito, quer dizer que o errado sou eu. Porque quer dizer que nesse um ano eu não evoluí nada. Portanto, não custa nada estudar, correr atrás, você buscar fazer melhor aquilo que você já faz bem hoje. Isso é buscar a excelência. Então, Clean Code. Solid, importante também, um material muito difundido. Tem muita coisa na internet sobre o assunto que vale a pena. Se quer partir para orientação objeto, Solid é essencial. E por último, porém não menos importante, Object Calisthenics. Isso daqui foi tema de uma palestra do ano passado do nosso amigo André Celestino. Vou abrir um Google aqui. Object Calisthenics. Tá aqui, foi baseado nesse livro do Jeff Bay. São exercícios para você aprimorar a tua codificação. E aqui na palestra do André Celestino, ele fala bastante coisa aqui de como você programar melhor. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E você assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que quando você for fazer algum código, for programar alguma coisa, você vai pensar duas vezes antes de sair codificando. Tem muita coisa bacana nesse vídeo aqui e com certeza no livro também. Beleza? Vou deixar o link também na descrição. Tá certo? Bom, gente, então com tudo isso falado já, vamos partir para codificar, né? Vamos começar a fazer nossos exemplos aqui que eu prometi para vocês no início do vídeo. Vamos lá. Dá o meu Alt Tab aqui. Eu estou aqui com o Group Project aqui pronto, com alguns exemplos que eu já tinha deixado mais ou menos pronto já para mostrar para vocês. E vamos lá, abrir ele aqui. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, não é bem novidades do Delphi, mas de repente alguém não usa ainda, eu quero falar de Faridak. Então fiz uma aplicaçãozinha aqui com alguns recursos de Faridak, que eu não sei se todo mundo usa, e assim, né, você migrar para o Faridak e continuar usando ele como se fosse um BDE, pelo amor de Deus, né? Então vamos começar. A intenção aqui é mostrar alguns recursos do Faridak. Com certeza não vai dar para chegar nem perto de tudo aquilo que ele faz, né? De todas as novidades que ele tem. Mas algumas coisinhas eu vou mostrar que vai com certeza instigar. Vai colocar deixar aquele gostinho de quero mais para vocês. Vamos lá, eu vou executar a aplicaçãozinha aqui. Ela não tem nada demais por enquanto. Está aberta aqui, olha só, eu tenho aqui algumas tabelas, eu estou ligado no banco de dados Employee do Firebird, todo mundo conhece ele. Então tabela Country, Customer e Department. Vamos lá, Country, dei um Open nela aqui, já me traz aqui os campos dessa tabela. Se eu mudar de tabela Customer, beleza, está aqui o Customer também. Mas o importante não é isso, o importante é como que eu fiz, o que eu fiz para chegar até aqui nesse resultado, mudando a tabela aqui e ele já assumir no Select. Vamos lá ver. Primeiro eu tenho um botãozinho Open aqui, clique dele, ele chama uma função chamada do Open Table. Ele passa o do Open Table e fala qual é a tabela, que é o item do meu combo box que eu estava selecionando ali. Maravilha, vamos lá ver o que ele faz. Está aqui embaixo, agora começa uma novidade bacana, a gente está falando de macros no Faridak. Olha só, o meu SQL da tabela, ele está select asterisco from table, uma tabela aqui. E olha só, esse sinalzinho aqui na frente aqui, esse i comercial, está indicando que esse cara aqui é uma macro. Então o que eu passar para cá, ele vai ser substituído exatamente pela string que eu passar. Então olha só o que eu estou dizendo aqui, que a minha macro by name, não é param by name, gente, macro by name as raw recebe o meu atable, que é o parâmetro da minha função. Então por isso que quando eu vou abrir a query, cada hora ele abre uma tabela diferente, de acordo com o que eu marquei aqui no meu combo box. Customer, open, beleza. Se eu botar department, open, beleza. Entendeu? Deu para ver que tem esse param by name? Isso aqui, gente, é muito importante. Não sei se vocês já tiveram um problema para fazer parâmetro com in. Então, por exemplo, eu quero fazer um select com o campo ID em 1,17, por exemplo. Se você vai fazer isso com parâmetro, você vai ter uma dificuldade tremenda. Com macro, isso daí já está resolvido. Mas beleza, vamos avançar um pouquinho mais ainda neste exemplo. Vamos ver o que dá mais para a gente fazer com este exemplo. Vocês percebam que eu coloquei aqui um edit where. O
que é esse where? O que eu passar nessa condição, o meu SQL vai assumir. Como que eu vou fazer isso? Mais uma coisa bacana de macro também. Primeiro, eu vou colocar uma macro condicional. Eu vou fazer aqui um if, olha só que bacana, if, e vou colocar uma nova macro aqui, where. If where, o que eu vou fazer? Vou colocar minha cláusula where, depois a minha macro, where. E finalizo com um FI. FI é o endif, é o begin end aqui do Faridak. Então, maravilha, olha só. Eu tenho uma macro where, se ela for preenchida, eu vou colocar esse texto aqui. Agora eu vou mudar a minha função. Antes de mudar a função, deixa eu colocar aqui, macro by name. Where as well recebe o quê? Eu vou colocar um parâmetro novo na minha função. Então vai ser um aware. Já vou colocar aqui, ó, vírgula aware. E lá em cima também aware. Maravilha. Então agora já vai estar funcionando aqui. Não vai estar, porque no meu clique do botão eu preciso de colocar mais esse parâmetro. Então aqui eu vou botar vírgula, meu edt where.text, que é esse carinha que eu coloquei aqui. Qual que é a lógica disso daqui? Percebam, gente, que ele só vai colocar a cláusula where se tiver algo preenchido aqui dentro do meu parâmetro, dentro do meu, desculpa, da minha macro where. Então, se ela não tiver preenchida, isso daqui não vai ser colocado. Eu acho que deu um estalinho aí em algum de vocês aí, né? Vamos lá. Tá aqui minha aplicação. No country, open, olha, perceba que ele abriu normalmente. Ele abriu normalmente sem, como fosse um select asterisco, sem nenhuma restrição, nenhum filtro. Agora, se eu colocar, por exemplo, currency, que é o campo currency, igual a dólar, olha só, já me filtrou bonitão. E se eu colocar um campo que não existe, claro, deixa eu botar aqui uma letra qualquer, ele vai falar que o campo não existe. Isso aqui é bacana, que eu posso colocar em outra tabela também. Tabela Customer, olha só, tem um monte de campo aqui. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, where Customer, sei lá, like, que comece com D, tem alguns que começam com D ali que eu vi, D%, open, olha só, já me fez o filtro. Beleza, gente? Isso aqui é bacana, né? Então isso aqui é um exemplo de como usar macro. E tem várias funcionalidades para macro, tá? Não morre nisso aqui não, tem muito mais coisas. Legal, gente. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui é o recurso de ArrayDML. Vocês costumam fazer isso daqui, ó. Olha só o que eu estou fazendo. Estou dando insert numa tabela country aqui. E eu estou fazendo 3 inserts, inserindo o país Brasil, moeda real, exec_SQL. Argentina, peso, exec_SQL. Portugal, euro, exec_SQL. Dessa forma eu estou indo 3 vezes ao banco de dados. Quando é 3 vezes, poxa, preciosismo, Rafael, pode até ser, mas tem situações que você precisa de 30, 40, não sei, uma migração de dado, ou então de repente você pode ter uma rotina assim que atualiza várias vezes a mesma tabela. Eu particularmente tenho no sistema que eu dou manutenção, que, poxa, se eu ficar indo toda vez no banco de dados para cada sentença, eu mato minha performance. Então, para isso, existe o recurso de ArrayDML. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha só, primeiro eu vou criar uma variável aqui, var lrows, 2 pontos integer. Vou falar aqui embaixo que o meu lrows recebe 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Então vamos lá, ele vai receber 3. E vou falar que o meu QRY, o QRY é fdeclare normal, tá, gente? Ponto params, ponto arraySize, vai receber o meu lrows. Beleza? Então aqui o meu arraySize de parâmetros passou a ser 3, que é o valor da minha variável aqui. Show de bola? Maravilha. Agora aqui na passagem do meu parâmetro, eu não vou mais falar que é um do tipo asString, eu vou falar que ele é asStrings. Olha só. E falo qual que é a posição que recebe esse valor. Desta forma, eu ainda não fui no banco nenhuma vez. Quando que eu vou no banco? Agora. Só que eu vou dar um execute. E olha só, o primeiro parâmetro dele é atimes. Quantas vezes que eu vou no banco? Quantas linhas que tem no meu select? Eu coloco aqui meu lrows, meu select não, desculpa, no meu insert. Boto aqui meu lrows. Desta forma, agora sim ele vai no banco uma única vez e vai persistir as informações.
Beleza? Tá dando commit direitinho? Tá tudo certinho? Então vamos rodar para ver se funciona. Ah, eu tenho que chamar aquela função de algum lugar, né? Pelo amor de Deus, né, Rafael? Vou colocar aqui um botão, vou chamá-lo array.dml, e aqui dentro eu vou dar o aqui dentro eu vou chamar minha função do insert country. Beleza. Beleza. Dei o open na minha tabela country, tá aqui os países que já estão persistidos na base. Cliquei aqui no meu botão, olha lá, registros incluídos com sucesso. Se eu der um open aqui novamente, eu tenho que achar aqui os novos países. Brasil, Argentina, Portugal. Estão eles aqui. E eu fui no banco uma única vez. Tá certo. Vamos partir agora para o nosso segundo exemplo aqui, que eu queria falar com vocês, que é sobre multithread. Gente, olha, eu fiz um exemplozinho, entre aspas, bobo aqui, que ele vai fazer o seguinte, olha. Eu primeiro fiz uma função que descobre se o número é primo ou não. É um número primo ou não. Lembrando que o número primo é aquele número que só é divisível por n mesmo e por 1. E eu faço aqui um looping, que neste looping ele vai verificar dentro do número que eu coloquei, o máximo do número que eu coloquei, quantos números primos tem ali. Só que eu estou fazendo isso na forma convencional, da forma normal, forma sequencial, digamos assim. Beleza? Isso daqui é só para simular um processamento mais pesado. Vamos lá, vamos rodar isso daqui para ver quanto tempo demora. Olha, aqui eu tenho um número enorme aqui, são 3 milhões, 30 milhões, não sei. Vou executar, ver quanto tempo demora isso daqui. Perceba que a aplicação está travada, ó. A aplicação não está respondendo, ó, porque ela está processando essa quantidade de requisições que foi pedida. Olha só, ele demorou 11 segundos e achou 1.857.000 números primos nesse intervalo. Beleza, maravilha. Demorou 11 segundos para fazer esse processamento. Eu poderia simplesmente pegar esse processamento aqui e fazê-lo numa thread, fazer ele em separado. Vamos ver como que a gente faz isso com uma thread. A partir dos Delphis mais novos, você tem um recurso que é de criação de thread anônima. Então vamos lá. E no final aqui eu tenho que dar o start. Então beleza, ele criou uma thread anônima deste método e deu um start aqui. É importante que, olha só, neste momento eu estou fazendo uso de um objeto de tela, que como ele está na minha thread, alguém pode estar manipulando ele, uma outra thread pode estar manipulando, enfim, nesse momento eu tenho que usar um recurso chamado synchronize. Então vamos lá, então meu parâmetro é new, vírgula, uma nova procedure. Beleza, vamos ver como é que se comporta nesse momento? Maravilha, os mesmos 30 milhões aqui, vou executar, perceba que a aplicação não está travada, consigo clicar nela, ela está rodando em paralelo, e quando terminar, ele vai dar a mensagem aqui no nosso memo. Vamos ver quanto tempo demora. Olha lá, os mesmos 11 milissegundos, com a vantagem de que a minha thread não ficou, a minha aplicação não ficou parada. Mas quanto ao tempo, a gente não teve muito ganho, né? Então se a gente está falando de paralelismo, processar, as nossas máquinas têm hoje quad-core, octa-core, enfim. A gente tem vários núcleos de processamento, por que não usá-los, né? Então tem uma forma de usá-los usando t-parallels. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui minha função. Olha só, se vocês repararem, o código é muito parecido com o que tem aqui, exceto pelo Anonymous Thread aqui, mas o jeito que estava antes. É muito parecido com a forma que estava. Só que olha só o que eu tenho. Em vez de fazer um for normal, eu estou fazendo um t-parallel.for de 1 até o max number. Max number é o parâmetro que eu recebi aqui. E aqui dentro, criei uma procedure que tem um parâmetro a mais aqui, que é um contador. E aqui dentro, cada linha do meu for vai ser executado em uma thread. Olha só que coisa. Então quer dizer, para cada linha do meu for, se eu tenho 4 processadores, vai ser executado uma linha em cada núcleo de processamento. Olha só que bacana. Só tem só um detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Aqui dentro do teu código tem que ser um código thread safe. Por que thread safe? Você imagina só, aqui eu vou pegar exatamente esse mesmo código que a gente estava fazendo aqui. Colei ele aqui. O que vai acontecer? Essa variável L total, ela é uma variável local aqui. Se eu tenho várias threads executando ela, escrevendo nela ao mesmo tempo, isso pode dar um ruim, né? Você imagina, o ink faz o quê? Ela é igual a ela mesmo, mais 1. Mas o que pode acontecer nesse intervalo aqui? Quando eu falei que peguei o valor dela, outro já escreveu, enfim, dá um problema danado, dá um rolo danado nisso aqui. Então, para isso, a gente precisa de fazer um semáforo, um lock, alguma coisa assim. O que a gente faz? Tem o t interlocked.increment, e aí sim você coloca a tua
variável. Neste momento, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar na minha variável L total, só que ele vai garantir que vai ser 1 por vez. Vamos ver agora o tempo que vai demorar para rodar desta forma. Aqui no meu botão, eu vou botar um novo botão aqui para a gente comparar. O text dele vai ser execute parallel.for e o action dele do parallel loop str to int def, meu edit max number ponto text, vírgula 0. Beleza, vamos lá rodar. Quanto tempo estava demorando mesmo? 11 segundos, né? Vamos ver agora executando com o paralelo. 3.461. Só para garantir aqui, olha só. Apertei mais uma vez o outro, executando de forma normal. Vamos ver quanto tempo vai demorar. 11.9, executando de forma paralela, ou seja, cada linha do for é mandada para um processador diferente. Olha só, 3.22. Que maravilha, né? Então, quantas coisas não dá para você fazer com isso? Você imagina aquela importação de arquivo de banco, aqueles arquivos layout KNAB, arquivo de remessa de retorno, que não tem como você está dentro de um looping, você precisa de ler todas as linhas dele, mas imagina se você conseguir fazer isso de forma paralela. Olha que bacana como é que fica, como é que vai ser muito mais rápido processar esses arquivos. Certo, gente? Queria ainda ter falado sobre iTask, iFuture, Helpers, compilação para Linux, containerização, mas infelizmente tempo é um recurso limitado. Mas o objetivo principal dessa apresentação eu espero ter atingido. Bom, gente, o tempo passa para todo mundo, isso é inevitável, você não consegue controlar. Mas ficar velho sim, isso é opcional. Nós só ficamos velhos quando acreditamos que já sabemos de tudo e não precisamos mais aprender nada. E é importante que eu fale isso porque vocês sabem, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio. Tá aí meus contatos, minhas redes sociais aí, meu canal no YouTube. E agora vamos abrir para pergunta, gente. Muito obrigado.